Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique Amorim, jornalista profissional desde 1961. Desde então eu vivi do meu salário. Filho de uma família de classe média baixa do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Estudei, lutei, trabalhei muito, venci na vida. Eu fui chefe de redação de jornais, revistas, de jornalismo, de emissoras de televisão, e num país de tantos corruptos, eu posso explicar cada centavo da minha renda. Nas redes sociais, num blog, no YouTube, eu comecei uma renovada etapa da minha carreira profissional. É como se eu estivesse no início de novo. E por causa dela, eu sou vítima de dezenas de processos judiciais por supostos delitos de opinião. Eu digo dezenas porque o número exato de processos varia de mês a mês, de semana a semana. A Constituição brasileira não me protege. Não protege jornalistas independentes, como eu e dezenas de outros. Na teoria, a Constituição brasileira protege a liberdade de expressão, mas na prática há uma falha sistêmica. Tantas são as ressalvas previstas na própria Constituição que os poderosos, supostamente ofendidos, acabam por prevalecer na justiça brasileira. E assim, pelo bolso e pelo constrangimento político e moral, funciona de fato no Brasil uma censura. Uma censura à liberdade de expressão, uma censura à palavra, uma censura ao pensamento. Por isso eu decidi recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ligada à OEA, Organização dos Estados Americanos, de que o Brasil faz parte. Dessa forma, eu pretendo que o Estado brasileiro, sob pressão internacional, corrija essa deformação que se instalou, que faz parte, que está na estrutura do seu sistema jurídico. Como disse um juiz brasileiro, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Prezado internauta, com vocês, a história do jornalista Paulo Henrique Amorim. Difícil falar de alguém que deixa tanta saudade. Coisa impressionante. Fácil falar de alguém que deixa tantas lembranças boas. Primeira vez que você vai ao palácio? Um profissional acima da média. O jornalista nasceu em 22 de fevereiro de 1943 no Rio de Janeiro. Construiu uma carreira que vai do jornalismo impresso ao televisivo. Atuou como correspondente internacional em Nova York nas revistas Realidade e Veja. Na televisão, passou pela extinta TV Manchete, pela Rede Globo, Bandeirantes, Cultura e TV Record. Tornou famoso e imitado com sua voz aguda e seus bordões. Boa noite, boa sorte, com o qual se despedia do público e iniciava suas aparições com olá, tudo bem? Formado em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, seu primeiro trabalho como jornalista foi no jornal A Noite, no Rio, quando participou da cobertura da renúncia de Jânio Quadros e da resistência de Leonel Brizola, como rádio-escuta e repórter em 1961. Depois, foi repórter das revistas Manchete e Fatos, da Bloco Editores e da sucursal da Editora Abril no Rio. Fez parte ainda da equipe da célebre revista Realidade entre 1967 e 1969. Ainda em 1968, tornou-se o primeiro correspondente da revista Veja em Nova York, onde assumiria tempos depois a editoria de economia, ganhando inclusive um prêmio Écio de reportagem econômica. Entre 1974 e 1976, foi editor-chefe da revista Exame e ali lançou A Melhores e Maiores. Em seguida, trabalhou como editor de economia, redator-chefe e editor-chefe do Jornal do Brasil, e ali permaneceu até o ano de 1984.
Em 1985, fez sua estreia na TV como editor executivo do Departamento de Jornalismo da Rede Manchete, mas no mesmo ano seguiu para a TV Globo como editor de economia, repórter e apresentador de programas econômicos, dividindo as funções com Joelmir Bettig. Em 1990, tornou-se chefe do escritório e correspondente da mesma emissora em Nova York, substituindo Lucas Mendes. Na Globo, participou das coberturas do Plano Cruzado, do Plano Collor, da Guerra do Golfo, das mortes de Tancredo Neves e de Tom Jobim, das eleições presidenciais de 89 e da Rio 92. Foi ainda colaborador do programa World Report, da rede CNN, no início dos anos 90. E vamos agora falar ao vivo de Nova York com o correspondente Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique, eu queria perguntar o seguinte a você: como é que a imprensa norte-americana acompanhou este dia tão importante aqui no Brasil? Qual foi o noticiário? Enfim, o que aconteceu depois do resultado? Nascimento, vamos ver primeiro como é que as redes americanas de televisão cobriram a votação agora há pouco em Brasília. O famoso apresentador Dan Rather, da rede CBS, tratou da decisão da Câmara e disse que o presidente Collor é acusado de se apropriar de milhões de dólares. Na rede ABC, a reportagem começa dizendo que Collor começou como se fosse o John Kennedy brasileiro, mas acabou como Richard Nixon. Diz que tudo começou com o irmão, conta a tragédia da mãe, e o senador Fernando Henrique Cardoso diz que é tudo uma mistura de novela com drama de Shakespeare. Na outra grande rede americana, a NBC, a reportagem chama atenção para o papel das demonstrações de rua e diz que o presidente do Brasil é acusado de corrupção flagrante. Olha, Nascimento, já se pode perceber aqui dois sentimentos muito fortes. Primeiro, o alívio, porque a crise acabou e acabou com um show de democracia. E de apreensão, porque ninguém tem a menor ideia do que pode ser uma política econômica sob o comando do vice-presidente Itamar Franco. Não há temor pelo acordo da dívida, por exemplo. Todos aqui acham que o Senado vai aprovar o acordo e isso basta. A preocupação é com o resto. A privatização, a abertura da economia e os cortes no gasto público. Sobre isso, o governo Itamar Franco é um grande ponto de interrogação. Deixou a Globo em 1996, indo para a TV Bandeirantes, onde apresentou e dirigiu o Jornal da Band e o programa Fogo Cruzado. Em 1999, Amorim foi para a TV Cultura, onde criou o programa de economia Conversa Afiada. No mesmo ano, chegou de forma pioneira na internet, trabalhando no portal UOL e depois no portal IG. Desde 2006, mantinha o blog sobre política Conversa Fiada, que em 2014 ganharia uma versão no YouTube com o mesmo nome. O conteúdo era alinhado aos governos do PT, Partido dos Trabalhadores, nas gestões dos presidentes Lula e Dilma, muitas vezes criticando o conteúdo de jornais e revistas e os próprios colegas jornalistas e a oposição, o que lhe rendia processos. Ele ajudou a popularizar o termo PIG, ou Partido da Imprensa Golpista, modo pejorativo usado para designar veículos de comunicação que, segundo ele, apoiavam um golpe contra os governos petistas. Foi um grande crítico da Operação Lava Jato e de Sérgio Moro, sendo um dos primeiros jornalistas a questionar o modus operandi da operação. Amorim teve um papel importante da trajetória do UOL e da internet brasileira. Ele comandou de 2000 a 2004 o UOL News, canal pioneiro de jornalismo em vídeo da internet brasileira, que tinha programação diária ao vivo com entrevistas, boletins de notícias e programas com análises e fatos de política e economia. Durante tantos fatos, Amorim esteve à frente da cobertura do UOL dos ataques terroristas de 11 de setembro. Durante aquela cobertura, ele entrevistou ao vivo 2 brasileiros que trabalhavam no World Trade Center e que sobreviveram à tragédia. O UOL foi o primeiro veículo a falar com aquelas pessoas. Também no UOL News, ao lado do jornalista humorístico José Simão, Paulo Henrique Amorim apresentou o programa Monkey News, um marco da história do UOL. Paulo Henrique Amorim foi contratado em 2003 pela TV Record, onde permaneceu nos últimos 16 anos. Apresentou inicialmente o Jornal da Record, segunda edição, e o Tudo a Ver, revista eletrônica das tardes da emissora, idealizada por ele, e onde foram lançadas e ganharam projeção na TV nomes como Ana Hickman, Patrícia Maldonado, Isabela Fiorentino, Cris Flores e Renata Alves. Desde 2006, Paulo Henrique Amorim era apresentador e repórter do Domingo Espetacular.
Falando sobre a amizade de mais de 52 anos com quem mantinha com Paulo Henrique Amorim, o jornalista Mino Carta faz uma reflexão emocionada e afirma: a dor é de pedra. Eu não sei quem sofre mais neste momento, sinceramente. Se o Brasil, que perde um dos raros jornalistas verdadeiros, autênticos, ligados à verdade factual, antes de mais nada, ou se perco eu profundamente, porque Paulo Henrique era um irmão enorme, mais jovem. Havia 9 anos de diferença entre nós, mas éramos amigos há 52 anos. Trabalhamos juntos muitas vezes. E a amizade que nos unia era realmente algo muito forte e muito verdadeiro. Para mim é um momento grave, mesmo porque as desgraças se amiúdam na minha vida. E isto pesa e confirma o que já disse em outra ocasião: a dor é de pedra. O que se pode dizer num caso desse? Eu recordo o Paulo Henrique como sobretudo um cavalheiro, sobretudo, antes de mais nada, um homem reto, uma pessoa que buscava sempre, nas suas ações, o traço fundamental da justiça, e um homem de muita coragem, de muito destemor, que dizia tranquilamente o que pensava, sempre a partir de informações corretíssimas. É uma grande dor para mim, grande dor. E talvez eu volte a falar com mais propriedade desse companheiro querido. Nesse momento é o que eu posso dizer, que a dor é de pedra. Paulo Henrique Amorim faleceu em casa no Rio de Janeiro na madrugada do dia 10 de julho de 2019, aos 76 anos, vítima de um infarto fulminante. O Domingo Espetacular termina agora. Você pode rever as reportagens do programa no portal r7.com. Uma ótima noite para você. A seguir tem o Repórter Record. Uma boa noite, uma ótima semana para você. Boa noite, boa sorte. Com pesquisa, produção e locução de Valdir França, essa foi a história de Paulo Henrique Amorim para os canais Mídia Play e Câmera 2. Câmera 2. Câmera 2.